Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Nós estamos conversando com a nossa irmã Daphne Rosa, de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, e estava compartilhando, né, essa bênção de, mesmo parecer, né, de ser educada de uma maneira rígida, a gente vê que os pais colheram bons frutos, né, como diz na palavra. Na verdade, não é uma rigidez, mas são regras, né, uma perseverança de estar sempre trazendo, né, aquele caminho para as crianças, para que elas possam buscar o Senhor depois, né? E a gente vai aprendendo a seguir, a ver que aquilo... E o melhor de tudo é, junto de tudo isso, ter um exemplo, né? Ter ali, vendo os pais também tendo essa mesma atitude, vendo os pais ter aquela comunhão com o Senhor, isso também ministra, né, para que aquela memória fique, né, que quando o pai e a mãe tiveram problemas, não foram buscar uma solução natural, mas foram dobrar os joelhos e foram buscar em Deus, né, e isso fica, né, a melhor semente, o melhor investimento é tudo que é experienciado, né? E eu gostaria de perguntar qual foi a tua maior experiência, assim, algo que tenha ficado marcado na tua vida, experiência com Deus, que você sentiu Deus mudando o teu coração, trabalhando para mudar o teu caráter, essas coisas que são internas, assim, que a própria palavra, Deus vai nos trabalhando. Qual foi a maior experiência que você já teve? Ou uma das maiores, né? Algo que tenha tocado assim profundamente o teu coração. Amém. Logo depois que eu saí da escola, né? Então que eu ia ficar em casa, minha mãe não trabalhava, né? E depois ela começou a trabalhar. Então eu ficava em casa sozinha, né? Logo depois que eu saí da escola. Então eu tinha aquele momento de acordar de manhã e não ter ninguém em casa, porque a minha irmã estudava, né? Estudava de manhã, meu pai trabalhava, minha mãe também. E daí eu assumi os afazeres de casa, né? Eu fazia de tudo. E daí eu, naqueles tempos, assim, eu pensava, mas eu vou me consagrar ao Senhor, vou ter o tempo de manhã, né? Então eu lia, né? E eu vejo, assim, que foi importante, assim, para mim enxergar algumas coisas no meu caráter, né? Porque desde nova a gente cresce, né? Diz lá em Salmo 51:5, né? Que a gente vem com o pecado, né? Então eu vi, assim, várias rejeições, algumas coisas, assim, que trancavam, né? Que eu me via muito fechada, né? Pelo fato já de eu não ter muitas amizades, então eu não tinha aquele negócio de conversar com as pessoas, né? Era com os meus pais dentro de casa, né? Mas aquele negócio de sair conversar com alguém, né? Não era... Fosse fora da família. Essa relação com as pessoas não tinha facilidade de fazer amizade tão grande assim, né? Então, eu vejo assim que Deus foi trabalhando, né? E a gente tem que cuidar porque às vezes cresce uma rejeição dentro de nós, né? E eu me lembro que um louvor que toca muito dentro de mim é que não somos vítimas, somos ofensores, né? E dentro de casa, assim, eu via também que pelo fato de eu ser mais reprimida, assim, né? Eu também tinha aquele negócio de não gostar de... Os meus pais iam me dar um abraço. Daphne, vem cá, né? E eu não era muito disso, né? Vamos dar um abraço, né? Vem me dar um beijo, vem me... Eu via que, assim, eu já não era dessas coisas, né? E eu via que essa rejeição habitava dentro de mim, né? Que pelo fato, de eu sou sozinha, eu sou isso, daí... E eu me lembro, assim, que eu fui pro livro A Injustiça da Parte de Deus, né? E eu me lembro que quando a minha mãe trabalhava, né? Então, de manhã eu ficava em casa sozinha, eu tinha tempo de ler, né? Eu cheguei a ler 2 vezes, né? Para que Deus pudesse trabalhar essa rejeição dentro de mim, porque eu via que eu tinha, né? Então eu vou ler, tive a curiosidade de ler o livro, né? E eu vejo, assim, que... Deus não conseguiu realizar essa obra na minha vida. Porque eu era muito dura. E daí a minha irmã dizia assim, mas Daphne, para, Daphne. E daí pegavam no meu pé dentro de casa, né? Mas tudo eles me respeitavam, assim, eu vou respeitar o espaço dela, né? Então, e daí eles diziam, Daphne, tu é muito fechada, Daphne, porque... E daí eu fazia minhas coisas e eu era muito assim, não mexe nas minhas coisas, né? Se eu organizei, não vai lá desarrumar minhas coisas, né? E era uma rejeição, era uma brabeza que eu tinha dentro de mim, né? E Deus não conseguiu trabalhar, né?
Mas eu vejo assim que eu tinha aquela vontade de buscar Deus, né? E buscava Deus, me consagrava para poder, até no louvor, né? Eu vejo assim que às vezes as letras dos louvores, né, mexiam bastante em mim, né? Porque às vezes o que eu tinha dentro do meu coração eu não conseguia botar para fora com palavras, né? Mas através da letra do louvor que eu cantava, aquilo já saía do meu coração, né? Porque às vezes a gente reprime essa rejeição, né? E não tem nada que tire, né? A gente precisa falar, né? E eu vejo assim que eu não conseguia falar, não conseguia me expor pra ninguém, né? Até pelo fato de que os irmãos lá na igreja não tinha adolescentes na igreja, né? Era só irmãos mais velhos, né? Então não tinha amizades, né? E daí eu vejo assim que também através do louvor eu conseguia botar isso pra fora, né? Os louvores mais antigos que tinham letras, tinham passagens assim da Bíblia, né? E eu vejo assim que era muito mais fácil de eu falar isso através de louvores pra Deus do que eu realmente falar, né? E depois Deus foi tratar essa rejeição comigo nessa questão, assim, do pessoal, assim, de, não me abraça, não me... Porque, na verdade, é uma rejeição, né? A gente não se sente amada, né? Mas, na verdade, é uma mentira que Satanás coloca na nossa cabeça, né? Porque os meus pais queriam me dar amor, mas eu não aceitava, né? Então, eu vejo, assim, que tudo Deus queria trabalhar nos meus pais e em mim, né? E depois isso foi mudar depois que eu casei, né? Porque aí Deus colocou uma pessoa totalmente diferente de mim, que quebrou todos os meus padrões, que eu era assim e ele era do outro jeito. Então eu vejo assim que como Deus realizou uma obra muito grande na minha vida, né? Porque se eu era braba, o Midian era engraçado, o Midian dava risada. Se eu errava, eu ficava braba, o Midian já dava risada. Se eu fazia alguma coisa... Se acontecia alguma coisa, o Midian fazia piada, falava palavras engraçadas, né? E tudo Deus foi quebrando no meu coração, porque eu não gostava. Deus, o livre, vim fazer piada perto de mim, né? Porque eu não conseguia dar risada. Os meus pais faziam piada dentro de casa e eu não conseguia dar risada, porque era uma dureza dentro do coração, né? E depois que eu casei, assim, que eu e o Midian fomos viver dentro de uma casa, eu e ele, sabe? Que o meu marido é o Midian, né? E a gente teve experiências, assim, maravilhosas, né? Que eu vi que aquela brabeza, aquela dureza de coração foi caindo por terra, né? Porque daí Deus teve que colocar uma pessoa dentro de mim. Ou tu muda ou tu não muda, né? Ou tu vive dura e fica aí com esses demônios, ou tu te abre para uma novidade de vida, né? E eu vejo que Deus coloca circunstâncias na nossa vida pra gente mudar realmente, né? E que bom que eu aceitei essa mudança, né? Porque eu me vejo totalmente diferente de como eu era, né? E hoje eu já dou risada, hoje eu já converso com ele, hoje quando vê a gente tá dando risada junto, eu e ele, né? Hoje não gostava de um abraço, hoje ele, né, vem e me abraça e é aquela coisa, né? Porque Deus, ele não trouxe o ódio, ele trouxe o amor, né? Então, eu vejo que Deus quis trabalhar isso na minha vida, né? Que aquela pessoa fria, aquela pessoa gelada, né? Então, saiu, né? Porque Deus já tinha trabalhado na vida dele, então ele trouxe pra mim, que não tinha, né? Então, Deus quis trazer através dele, né? Então, eu vejo que foi essa obra que Deus quis realizar na minha vida. Glória a Deus, né? E já que com a palavra não surtiu efeito, Deus trouxe uma circunstância, né? E é exatamente isso que Deus faz. Deus primeiro tenta com a palavra, vamos colocar a palavra ali no coração, mas não deu muito fruto, então Deus usa circunstâncias, né, para mostrar coisas. E realmente isso é algo, eu já vi várias pessoas, assim, já convivi, pessoas que eram fechadas, pessoas que eram extremamente reservadas, não conseguiam, não é uma coisa que talvez elas não queiram, né, mas é muito difícil conviver com muitas pessoas, se relacionar com as pessoas, e elas não conseguem nem se expressar, né? E o que talvez elas vão dizer sai aquilo de uma maneira que as pessoas entendem errado, né? Que ela tá xingando, que ela tá... Mas não, é porque o coração dela tá cheio tá fechado, e aí quando vai falar alguma coisa, as pessoas se ofendem, né? E Deus fez uma obra completamente, né? Transformou essas pessoas. Hoje elas conversam, elas dão risada, elas são abertas, né? E até tem uma mensagem, até não me recordo agora em que material que está isso, mas que fala, né, que para nós convivermos no corpo, né, nós vamos ser expostos
quebrar, nós temos que ser abertos para sermos expostos e quebrados, né? Porque senão a gente não vai conseguir ter essa unidade, né? Uns com os outros. E a primeira coisa, a gente tem que começar a se abrir, né? E eu também tinha muita dificuldade. Até hoje tem determinadas coisas que eu sou reservada, né? Mas eu vejo que Deus sempre faz algum arranjo, né? Para que eu me abra, para que aquilo saia sem que eu perceba, né? Porque é isso que Deus quer de nós, né? Essa simplicidade, essa humildade, né? E é uma benção a gente ver Deus operando essas coisas. Então você que hoje está nos assistindo e que também sente essa dificuldade, tem esse problema, então persevere na palavra do Senhor, ore e se abra para as circunstâncias que vão vir, né? Chegou a Daphne, né? Tu chegou a colocar, ou eu me abri e mudava, ou então eu continuava daquele jeito e ia ser bem pior, ia gerar muito mais problemas, né? Então tem momentos que Deus, não, agora eu vou te trabalhar nisso, né? E aí a gente tem que aceitar, se humilhar. E para nós, então, estamos chegando, né, ao encerramento do nosso programa. Como foi para ti essa mudança, né, que o Senhor fez, que é dessa novidade da missão? Como que Deus foi preparando o teu coração, te convencendo? E eu sei que quando a gente vai começar a arrumar, Deus também começa a nos iluminar, né? Que a gente tem coisas aí no nosso coração que nós somos apegados, né? É na prática ali, no momento que a gente vai enxergar tantas coisas, né? Que estavam lá ocultas e que a gente não percebia. Amém. Então, ali depois que eu casei, né, com o Midian, então ocorreu essa mudança, assim, né? E eu via que eu tinha mais facilidade de me abrir com ele, né? Então, ele já sabia de tudo que eu sentia, né? Porque daí eu vi assim, tá, mas ele tá aberto pra mim, né? Ele tá aberto pra mim poder falar, né? Porque ele nunca recuou, assim, ele sempre foi perseverante, né? Então, eu sabia que eu podia falar pra ele, né? Então, a gente sempre teve uma comunhão muito grande, eu e ele, né? Em questões de querer a mesma coisa, né? E de estar pensando a mesma coisa, né? Porque em tudo a gente conversava, né? E desde essa mudança da missão, então, foi muito importante, assim, eu sempre falava pra ele, olha, se Deus me chamasse, eu vou, né? Porque eu sentia, assim, uma alegria, eu via que os irmãos eram felizes, né? E achava legal essa mudança, essa novidade, de ir lá pra uma coisa que tu não conhece, uma coisa que tu não sabe, começar tudo do novo, né? Sempre achei legal, né? E auxiliar os irmãos, né? E auxiliar o presbítero ou abrir a obra, né? Seja onde Deus te colocar, né? E eu sempre achava legal, né? E eu comentava isso com o Midian, né? E ele me dizia assim, olha, se Deus me chamar, eu vou. Se ele não me chamar, então eu sinto de ficar aqui, né? Então, e amei, né? E nunca impôs isso pra ele, né? Sempre conversamos, né? E daí até chegou um momento em que ele disse assim, ele me disse assim, peço licença, né? Quero conversar com o irmão Sérgio até no encontro, né? E daí eu fiquei num canto ali, e daí eu fiquei olhando ele conversando com o irmão Sérgio. Mas o que será que ele tá falando com o irmão Sérgio, né? No encontro. E daí, depois, nós no ônibus, eu disse, eis-me aqui. E daí me deu vontade de chorar com uma alegria muito imensa no coração, né? Porque era o sentimento que eu tinha, né? Era o desejo que eu tinha, o amor que eu tinha dentro do meu coração, né? E completou com o dele, né? Então, as minhas vontades eram as vontades dele. As vontades deles, a vontade dele era a minha, né? Então, Deus encaixou tudo, né? E foi tudo perfeito, né? E depois, quando a gente foi realmente mexer nas coisas naturais, né? Porque o espiritual já estava concretizado, né? Nós decidimos por Cristo, né? E depois a gente foi mexendo nas coisas naturais, né? Que era desapegar porque nós não sabíamos nem para onde nós ia. Nós ficamos sabendo para onde nós ia 2 semanas antes de nós ir, né? Então, e nós já tinha aquela vontade de já arrumar tudo, né? Vamos deixar tudo pronto, né? Aí eu já saí do serviço, né? Aí a gente foi mexer nas coisas naturais, né? E graças a Deus, assim, desde que eu casei, né, com o Midian, eu não fui nas lojas comprar as minhas coisas. Eu ganhei tudo.
Tipo assim, uma coisa veio da minha sogra, uma coisa veio da minha mãe, uma coisa veio do tio lá, nossa, uma coisa... Tipo assim, todo mundo que tinha sobrando deu pra gente e formou uma... Não foi uma coisa que tu foi lá escolher. Foi uma coisa que eu fui na loja comprar, tipo, do meu gosto, né? Claro, né? Eu aceitei, né? Amei aquilo que eu recebi, né? Então eu vi assim que se eu precisasse deixar, eu deixava. Se eu conseguisse levar, eu levava. Então foi tudo trabalhar de Deus no meu coração, né? Já pra mim não ter um apego, né? E acredito que Deus vê o teu coração, né? Quando tu tá desapegado, né? Então de repente, filho, então leva, né? Leva já que tu não ama tuas coisas, né? E eu vejo assim, só uma coisa assim que eu ainda tinha no meu coração, né? Era de que as pessoas mexessem nas minhas coisas, né? Isso eu tinha. Isso Deus quebrou em mim. Nós lá em Birubá, nós morávamos numa casa. E a gente saiu de um bairro pra morar em outro, né? Deus livre alguém mexer nas minhas roupas. Deus livre alguém mexer nas minhas panelas. Sou eu que coloco dentro dos armários, né? E daí, graças ao bom Deus, né? Que daí eu tive que me humilhar muito. Porque quando a gente se mudou de uma casa de Birubá pra outro bairro, eu trabalhava, né? Então eu não consegui mexer, organizar as minhas coisas. Então a minha mãe, não me lembro, acho que foi minha mãe que organizou as minhas coisas, né? E daí eu já ficava com o pé atrás, mas sou eu que quero organizar minhas coisas, né? Porque eu queria botar, eu queria ajeitar e não sei mais o que. Mas é uma grande bobagem, né? E Deus me quebrou muito nisso, né? Porque eu queria chegar em casa, eu queria arrumar minhas coisas, né? E daí quando eu chegava em casa, minha mãe já tinha arrumado as minhas coisas pra mim, né? Porque daí ela ia pra me ajudar e ajudar o Midian, né? E daí eu vejo que agora Deus, né, teve piedade de mim, né? Porque daí eu já estava em casa no dia de se mudar, né? Então eu já tive mais facilidade de eu ajeitar todas as coisas, né? Deus teve misericórdia de mim. Então, assim, eu vejo que foi mais fácil, né? Mas aí eu comecei a aceitar um pouco, né? De que eu teria que entregar as minhas coisas, né? Que não eram minhas, né? Mas eram, assim, do Senhor, né? E eu vejo assim que eu e o Midian, assim, desde que a gente decidiu, Senhor, as nossas coisas são tuas, as nossas vidas estão nas tuas mãos, né? Então nos leva para onde tu quer, que tu quer realizar a obra com as nossas vidas, né? E eu vejo que Deus organizou tudo assim, a gente não precisou se estressar com nada, com casa, com como é que a gente vai ir, onde é que a gente vai morar, o que a gente vai levar, né? Então foi tudo preparado por Deus, né? Mas houve um desapego no nosso coração de dizer, Senhor, a gente entrega tudo nas tuas mãos, né? A gente não se preocupou com se nós ia ter dinheiro, se nós não ia ter dinheiro, se... como é que nós ia ir, como nós ia voltar, como é que nós ia vir pra cá, onde é que nós ia deixar. Tipo assim, nós ia ficando sabendo tudo no dia, sabe? O Senhor proporcionava arranjos para que Ele cuidasse de nós, né? Até dos nossos móveis, nós não sabíamos onde ia deixar, né? Porque nós não ia pagar mais um mês de aluguel lá em Ibirubá, né? Então nós ia tirar as nossas coisas da casa já para não precisar pagar, né? E Deus ajeitou o lugar para deixar 2 semanas, né? Uma irmã se disponibilizou para deixar tudo lá na casa dela. E eu dizia assim, irmã, não vai te incomodar, né? 2 semanas, né? E ela disse, capaz, 2 semanas passa rápido, né? Então foi uma bênção, assim, a gente não precisou organizar nada, né? E desde mala, roupa, essas coisas, tudo Deus proporcionou para nós, né? Que nós teríamos que comprar, teria que ver. Deus deu para nós, né? Tudo em dobro. E eu vejo assim que através da nossa obediência, Deus realiza muita coisa por nós, né? Então, através do meu ato e o ato do Midian de dizer, Senhor, nós queremos servir a tua causa, Senhor. Nós queremos ser guiados por ti. E Deus, assim, fez uma reviravolta e nós não precisamos fazer nada, né? Então, eu vejo, assim, a mão de Deus nas nossas vidas, né? Só nós precisamos nos desapegar, né? Daquilo que é natural, né? Para deixar que Deus faça, né? Filho, uma vida por fé é eu fazendo, não tu, né? Uma vida por fé é tu esperando em mim, não no que é natural, né? Então eu tive essa experiência muito forte, assim, de ver a mão de Deus, assim, mexendo todas as coisas, eu não precisando correr atrás de nada. E Deus é maravilhoso, né? É tudo pra quebrar o ego que existe dentro de nós, né? Pra mostrar, sou eu que faço, sou eu que cuido da tua vida, sou eu que mexo as coisas, né? E é assim, essa experiência que eu tive com Deus. Quando a gente está na vontade do Senhor e está ali na unidade com o Senhor, Deus ele vai movendo todas as coisas, Deus vai abençoando grandemente, né? Então, a irmã Daphne, no início da entrevista, ela disse, olha, eu falo pouco, né? Mas Deus já mudou bastante, né?
não falou pouco, né? Falou aquilo que Deus quis, mas vê como Deus transforma, né? Deus vai mudando, e é por isso que a gente está aqui buscando o Senhor, porque a palavra do Senhor, a ação do Espírito dentro de nós vai transformando os nossos corações, e às vezes sem que a gente perceba, né? Quando vê algo dentro já mudou, o nosso parecer já mudou, a nossa mente já mudou, tudo por nós estarmos aqui na mesa, participando, sendo fiel, sendo perseverante, Deus vai fazer. Então, fica perseverando no Senhor, fica perseverando na palavra, que tem um momento que Deus vai lá e arruma as nossas vidas, claro, né? Com o nosso esforço, com a nossa inclinação, como a Daphne falou, tem que se desapegar, né? Tem que se liberar, né? Se entregar, que Deus faz a obra. Então, obrigado de estar aqui compartilhando conosco, em nome de Jesus. Inclusive, fala quem são seus pais. O meu pai é o Eliezer, presbítero de Birubá, e o nome da minha mãe é Gabriela. Já participaram também de Janela. Já participaram de Janela do Céu. Com certeza estão muito felizes, né, de ver aí a sua filha, ver a família toda servindo o Senhor. E que muitas famílias também sejam assim, todas entregues a Cristo, convertidos, para render muitos frutos para o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.